originário de Niterói, quer dizer, onde eu conheci o Luiz, né? Na UF, na Universidade Fluminense. De outra Niterói, a Niterói que era mais bonita do que aquela é agora, menos gente, né? Menos carro. Me formei na Fluminense. Vim para Belo Horizonte em 84. E eu cheguei aqui com 48 anos, mas fiz uma outra vida aqui. Formei outras pessoas. Acabei casando de novo, tendo uma filha mineira aqui. Bom, eu nunca quis ser imunologista. O negócio foi acontecendo comigo na deriva, né? Mas quando eu me dei conta, eu já era imunologista. Imunologia é uma coisa diferente das outras ciências biológicas, porque todo mundo sabe o que é, né? Quer dizer, qualquer motorista de táxi conversa com você sobre vacinas, alergias, transplantes e tal. E uma das minhas preocupações fundamentais é que essas ideias centrais, populares, do que a imunologia são compartilhadas por grande parte da comunidade imunológica. Quer dizer, os imunologistas também acreditam essas coisas que eles contam caricatamente, como se fossem metáforas, né? Faz de conta que o corpo tem uma memória, faz de conta que o corpo se defende. Mas, na verdade, a imunologia não tem outra linguagem. A linguagem da imunologia é essa, é uma linguagem defensiva, militar, cognitiva, né? Porque o corpo tem que saber que está sendo invadido e mobilizar estratégias defensivas, coisas dessa ordem. Só que isso é deixado, por um lado, como metáfora, quer dizer, como um faz de conta que é assim, vamos explicar assim para não complicar a coisa, e, por outro lado, vamos ver as bases celulares, genéticas, moleculares, de como isso se dá. Quer dizer, já não se questiona se isso se dá. Certamente isso se dá. Vai se elucidar, iluminar essa maneira de reagir do corpo. Quer dizer, quais são as células, como é que elas são ativadas, o que são imunoglobulinas, o que são anticorpos, como é que isso nos protege e tal. Experimentalmente, eu comecei numa parte da imunologia que talvez seja mais simples e também é mais estranha, as reações alérgicas. As reações alérgicas são situações onde o corpo reage de uma maneira exuberante, às vezes violenta para si próprio, a um material que seria inócuo se ele não reagisse dessa maneira. Quer dizer, a reação em si é patológica, quer dizer, o que é alimento para um homem é veneno para outro, a picada de abelha pode matar uma pessoa, assim como uma injeção de penicilina, que todo mundo toma, mas esse paciente morreu. Quer dizer, eu comecei com esse tipo de problema, estudando isso em animais, em camundongos, né? O camundongo não era um animal muito comum de experimentação quando eu comecei, eram cães, coelhos e tal. E eu comecei com camundongos lá em Manguinhos, no Rio de Janeiro, no Instituto Oswaldo Cruz, né? Estudando reações alérgicas em camundongos. E, na época, o que se dizia, se sabia que a histamina é uma substância que o corpo libera durante as reações alérgicas e que o camundongo não adiantava estudar alergia nele, porque ele não é sensível à histamina. E eu comecei a estudar isso e descobri que o camundongo libera uma quantidade bestial de histamina durante as reações alérgicas. E se você botar uma merrequinha de uma outra amina lá que chama serotonina, que também sai de células do corpo, né? Ele morre por causa dessa mistura de histamina com serotonina e tal. Comecei assim, né? Mostrei que era possível tornar camundongos alérgicos e para isso a gente tinha que botar um adjuvante, um gel mineral como se fosse leite de magnésio de Philips, junto com o material estranho, com o antígeno, ele aí fica alérgico. Então, meus trabalhos iniciais foram aí
nessa coisa. Isso foi dos anos, meados dos anos 60. E estava sendo construída a Universidade de Brasília. E um dos artífices teóricos dessa universidade, que tinha reuniões com o Darcy Ribeiro e tal, era o Haiti Musashi, que era o meu orientador em Manguinhos. E quando a universidade começou a ficar pronta, eu fui para lá para organizar o laboratório de imunologia para onde iam voltar os Nussensweig, Vitor e Ruth Nussensweig, que até hoje estão na Universidade de Nova York. Mas aí houve o golpe militar, né? A universidade foi fechada, desmontada, professores foram presos, a grande parte deles foi embora do Brasil, e eu fui um deles. O Vitor arranjou para mim um lugar na Universidade de Nova York. Em vez dele vir para cá, fui eu para Nova York. E deu certo, né? Quer dizer, trabalhar no lugar. Eu tive sorte de ir para um departamento que tinha o futuro prêmio Nobel de imunologia, o Baruch Benacerraf, e uns 20 imunologistas que se tornaram famosos. Eu assisti, assim, com testemunho ocular do começo da imunologia moderna e tal. Voltei ao Brasil porque estava com 3 filhos em Nova York, uma vida braba. Difícil para minha esposa também. Mas não aguentei o Brasil, não aguentei o que acontecia aqui. Na ciência não acontecia nada, não tinha dinheiro para nada. Eu voltei para Nova York, dessa vez para um outro departamento de medicina. Vou trabalhar com um sujeito chamado Bernardo Levine, que era especialista em alergia à penicilina, e fomos estudar por que os camundongos ficam alérgicos. E eu fiz a maior experiência que eu já fiz na minha vida. Fiz uma experiência com 640 camundongos. 8 raças, 4 antígenos, 2 doses. O que era? 2 doses, 4 antígenos, 8 raças. 8 vezes 4, 32, vezes 2, 64, 10 camundongos por grupo, 640 camundongos. E a nossa ideia era de que ninguém fica alérgico com quantidades grandes de antígeno, então a gente ia injetar coisinhas bem pequenininhas de antígeno, 1000 vezes menores do que estava se injetando. Escolhemos 4 antígenos muito diferentes uns dos outros. E escolhemos raças, linhagens isogênicas de camundongo, cada uma representando um indivíduo, porque a gente sabia que existe uma tendência a ficar alérgico. A primeira pergunta que o alergista faz é: você tem alergia na família? Tem uma coisa familiar? E o experimento deu certo. Quer dizer, nós descobrimos como é que o camundongo se torna alérgico. A alergia depende fundamentalmente da produção de um anticorpo, de uma classe especial de anticorpos, que a gente chama de IgE, né? E a IgE, na imunização normal, injetando antígenos no camundongo, dá um pico, assim, com uma semana, 10 dias, mas depois cai e você não consegue manter. Mas se fizer isso que nós imaginamos, uma merrequinha hoje, outra merrequinha daqui a um mês, outra merrequinha em algum mês, alguns camundongos, para alguns antígenos, começam a formar IgE, e essa IgE não cai, ela fica persistente, que era o que nós queríamos. Só que não era só a IgE que subia e ficava persistente, era tudo. Quer dizer, ou o animal respondia àquela merrequinha, ou não respondia àquela merrequinha. Quando ele respondia com tudo que tinha direito. E por quê, cara? Aí eu entrei nessa história da genética da atividade imunológica. Quais são os genes que estão envolvidos, né? É uma coisa diferente de estudar outras proteínas do corpo, porque os anticorpos são formados aos milhares, e você não vai procurar um gene controlando milhares de proteínas ao mesmo tempo, mas acabou sendo verdade que é assim mesmo, é um gene só. Nós encontramos um gene só dominante, controlando a intensidade de resposta, né? E para tornar uma história comprida bem curta,
achamos que esse gene estava ligado em outros genes que já eram conhecidos, mas num outro contexto, na transplantação de tecidos. Quer dizer, quais são os produtos do corpo que funcionam como antígenos para outro corpo da mesma espécie e levam à rejeição de um transplante e tal. Esse problema não parecia ter relação nenhuma com as reações alérgicas, com o formato de corpo para albumina de ovo e tal. Mas acabamos caracterizando esses genes. Os genes foram muito importantes na história da imunologia. Vários outros laboratórios começaram a encontrar coisas parecidas, inclusive o laboratório do Baruch Bernard Serraf, que dessa vez estava na Harvard, tinha mudado para lá. Não, estava no NIH nessa época, depois é que ele foi para Harvard. Mas esses achados funcionaram assim como um atalho entre duas grandes áreas da imunologia, né? A área da transplantação e a área da biologia celular, da produção de anticorpos e tal. De modo que essa parte da minha carreira deu certo. Eu voltei ao Brasil. No Brasil não estava dando certo também. Fiquei no Instituto de Câncer, tinha sido expulso de Manguinhos. Era professor na Fluminense, né? Auxiliar de ensino na Fluminense. Aí surgiu uma chance de voltar aos Estados Unidos. Eu voltei a Filadélfia, fiquei no Instituto Wistar por um semestre, não deu certo. Aí surgiu uma chance em Denver. O Ishizaka, que tinha sido o pesquisador que caracterizou a EGE, uma pessoa famosa na imunologia, me convidou para ocupar o lugar que ele ocupava no um pequeno laboratório no Instituto de Asma Infantil, em Denver, e eu fui para lá. Também várias coisas aconteceram, mas a mais importante, houve uma confluência de duas coisas que mudaram completamente o meu rumo na imunologia e na minha vida também. Virtualmente, nós tropeçamos num fenômeno imunológico inusitado, que hoje me parece absolutamente normal, mas na época era muito surpreendente, de que um animal que come uma proteína como alimento, ele desenvolve quase que uma proibição de formar anticorpos para essa proteína ingerida. Quer dizer, o corpo não forma, não tem memória do que come imunologicamente. Quer dizer, normalmente uma vacina você faz dose de reforço, né? Porque você dá uma vez, quando você dá a segunda vez, o corpo reage 10 vezes, 30 vezes mais forte do que respondeu da primeira vez, porque se desenvolve uma memória, quer dizer, aumenta a frequência das células capazes de responder ao antígeno e ele responde muito mais. Quando você come, acontece o contrário. Quer dizer, se você comer albumina de ovo, ou der albumina de ovo para um camundongo comer e depois tentar imunizar esse camundongo, ele vai formar muito menos anticorpos, 1000 vezes menos, do que um outro que não comeu albumina de ovo. Isso não estava no gibi. Não era previsível. E o que era mais confuso ainda, mais surpreendente, eu conseguia transferir esse estado de tolerância de um animal, quer dizer, essa refratariedade a formar anticorpos, eu transferia isso para um animal que não tinha comido o antígeno, transferindo linfócitos T, um tipo de linfócito que se forma no timo. Quer dizer, não era uma falta. O animal que se tornava tolerante a um determinado antígeno, como a gente fala, ele não ficava tolerante porque perdia alguma coisa, ele ganhava alguma coisa que podia ser transferida de um animal a outro com células. Isso era completamente contrário à teoria principal em vigência na imunologia até hoje, que se chama teoria clonal.
Esse foi o primeiro fato. O segundo fato foi que eu encontrei um chileno, um neurobiólogo chileno, jovem, 32 anos na época, que já era famoso mundialmente, e eu não sabia disso, que ele era famoso, por estudos sobre o cérebro, sobre a cognição, o fenômeno do conhecer, chamado Francisco Varela. E ele estava desempregado, ou pelo menos me disse que estava desempregado, e eu tinha dinheiro no laboratório, eu convidei para o nosso laboratório, ele passou 6 meses conosco lá, o Luiz Carlos Maia, Don Hanson e o Francisco Varela. Para o Varela era budista, se fechava no armário 1h30 por dia para meditar. E, segundo ele, o que a gente tinha encontrado não era misterioso de forma alguma, era muito natural, quer dizer, era o organismo fazendo as pazes com o seu nicho antigênico, né? Transformando o que ele come numa coisa natural, sem fazer respostas cada vez maiores e tal, como fazem as pessoas alérgicas a alguma coisa, né? Alergia a amendoim, por exemplo, é comum a forma de alergia alimentar e tal. Bom, isso foi tão desconcertante para mim, essa conjunção de fatores, que eu decidi que tudo que eu sabia estava errado. Quer dizer, que eu tinha que começar de novo. E não tinha nenhum entusiasmo para começar de novo, nada, principalmente no ambiente americano, do jeito que é a ciência norte-americana, muito profissional e tal. Voltei ao Brasil. Aí a ditadura já estava no fim. Voltei para a UF, voltei para o meu laboratório lá e continuei a trabalhar. Isso foi em 78. Cheguei a publicar um trabalho com o Varela, mas que não tinha nada sobre a tolerância oral, era sobre as ideias dele dessa inserção do organismo no mundo antigênico e tal. Depois, em 79, no Brasil, eu publiquei alguma coisa sobre a tolerância oral e tal. Teve um que eu gostei muito, chamava Face Oculta da Memória Imunológica. Quer dizer, essa espécie de amnésia imunológica que ninguém se dá conta de que ela existe, e ela é muito mais comum do que a memória propriamente dita e tal. Aí, em 1980, houve um simpósio de genética no Chile, e por causa do meu trabalho com lá os genes do controle da formação de anticorpos, eu fui chamado para esse congresso. O Varela tinha voltado para o Chile e me apresentou ao mentor dele, que era Humberto Maturana. E meia hora de conversa com o Maturana, eu entendi que... Bom, duas coisas. Primeiro, o Varela não tinha me falado do Maturana aí dentro. Segundo, que o que o Maturana começou a conversar comigo me inspirava muito mais confiança. Eu me sentia muito mais à vontade com a proposta dele, que tinha coisas sutilmente, na época, sutilmente diferentes do que o Varela, do que eu entendia que o Varela me contava e tal. Aí, em 1982, eu consegui organizar um simpósio da SBPC na Unicamp, em Campinas, e eu chamei o Varela, o Maturana, um geneticista de São Paulo, Oswaldo Frota Pessoa, muito respeitado, e um português que trabalhava na Suécia, que era talvez o melhor discípulo do imunologista chamado Niels Jerne, um dinamarquês, que tinha publicado uma teoria sobre a atividade imunológica que era bem diferente da teoria vigente, né? Que falava de um sistema, de uma rede de anticorpos formando anti-anticorpos e tal. E
Eu achei que o Coutinho era uma pessoa que entrosaria com as ideias do Varela, do Maturana. E o simpósio foi um sucesso, inclusive nos arranjaram ficar alojados numa fazenda 24 horas antes do simpósio. Nós tivemos a oportunidade de conversar bastante uns com os outros e tal. E no futuro isso foi muito importante, porque o Varela estava de mudança para Paris, Coutinho também estava mudando da Suécia para Paris, e eventualmente os dois se encontraram em Paris, e aí eu tenho mais coisas a falar sobre isso, e eu aprofundei meu conhecimento do Maturana. No aeroporto, quando eles chegaram, o Maturana me puxou pelo braço e me sussurrou: eu gostaria muito de vir toda vez que você me chamar, mas não me chame com Francisco. Alguma coisa que eu tinha percebido realmente tinha concretude, tinha alguma coisa, existia algo. Bom, em 84, eu decidi que eu não podia continuar na UF. Houve uma possibilidade de me mudar para Belo Horizonte, aqui para o UFMG, a convite do Tomás Malta Santos. Eu vim para cá, porque aqui tinha um programa de pós-graduação que estava embrionário ainda na UF, acabado de se fundar o Instituto de Biologia, separado do Instituto Biomédico, uma certa turbulência política. Então, aqui eu comecei com um grupo de 4 estudantes, 4 mestrandos. Uma veio da UF comigo, Luciane Matos Lopes. Foi um grupo formidável. E em 84 mesmo, eu já comecei a publiquei coisas com o Coutinho, porque achamos que a gente tinha coisas em comum, né? Curiosamente, sem nada de tolerância oral, que era a coisa que mais me entusiasmava, mas o Coutinho nunca entendeu isso. Mas falamos sobre consequências, teorias imunológicas e tal. Em 86, ele me chamou para fazer um estágio lá no Pasteur, onde ele trabalhava, em Paris. E Luiz Antônio tem uma história meio cruzada comigo, porque ia para Belo Horizonte, acabou indo para a UF, e nos encontramos em Paris, né? Foi fazer o seu doutorado lá com o Coutinho. O Coutinho tinha reunido uma coleção de jovens imunologistas internacionais formidável. Além do Antônio Freitas, que já era um imunologista formado, né, e a Benedita Rocha, que colaborava, e Ana Cumano, que de vez em quando também colaborava, mas o grupo de imunologistas na unidade de imunobiologia era uma coisa formidável, uma coisa extraordinária. E a produção desse grupo durante os anos 80, 90 foi, não sei quantos trabalhos, mas não só foram muitos, mas como foram muito importantes. E, principalmente, cada um deles, isoladamente, era um libelo contra a maneira de pensar tradicional da imunologia. Por exemplo, mostrando que a injeção de um anticorpo pode levar à produção de mais anticorpos iguais a esse, com a mesma especificidade. Isso não tem lugar na maneira de pensar da imunologia, não tem até hoje, né? E na UFMG, meu trabalho foi todo focado na tolerância oral, quer dizer, durante esse período eu formei um grupo grande de pessoas também interessadas nesse mesmo tema. Eu acho que se destacaram aí a Ana Caetano, que é a atual titular, que ficou no meu lugar no laboratório,
E a minha companheira, Cláudia Carvalho, que também é professora titular, mas de um outro departamento da UFMG, departamento de morfologia, que começou a estudar repercussões biológicas aí da tolerância oral. Ela estuda uma coisa que na imunologia tradicional não faz sentido nenhum, que é injetar antígeno tolerado e ver o que acontece. Não deve acontecer nada, porque se o animal é tolerante, ele não vai reagir ao antígeno tolerado, mas acontece muita coisa. E acontece coisas completamente inesperadas, reações anti-inflamatórias que bloqueiam uma série de fenômenos que aparentemente não tem nada a ver com a imunologia, como o padrão de deposição do colágeno numa ferida, ou a formação de granulomas, ou a implantação de embriões no útero de camundongos, enfim. Uma maneira de demonstrar que a imunologia é mais do que essa história de reagir a micróbios e vacinas e reações alérgicas. Ela é uma maneira de estudar a construção e a manutenção do organismo. A teoria da rede, quer dizer, a história do Yerne, em 1974, essa teoria, foi a primeira teoria sistêmica da imunologia. O que quer dizer uma teoria sistêmica? É uma teoria que tenta entender as interações entre componentes do próprio corpo, em vez de interações do corpo com uma coisa estranha ao corpo. Quer dizer, estuda, digamos, uma dinâmica interna do organismo e uma dinâmica mais global do que essa dinâmica celular, isolada, de células que reagem isoladamente, cada uma a sua coisa e tal. O Varela gostava muito dessa ideia, né, da aproximação da teoria de sistemas com a atividade imunológica, só que ele achava que a teoria do Yerne deixava de enfatizar um aspecto central dos sistemas, que é o que ele chamava da clausura, que os sistemas estão voltados para si mesmos. Quer dizer, eu acho que o Podósio tem uma maneira muito mais elegante de dizer isso. Os sistemas mudam sem se transformar, quer dizer, sem virar outra coisa, né? Isso eu acho extremamente bem colocado, porque permite você distinguir aquilo que muda, que é a estrutura do sistema, a composição do sistema, daquilo que não muda, que é a organização do sistema, quer dizer, como essa composição está organizada, né? E, além disso, revela ou sugere de uma maneira muito forte que isso é alguém que diz isso. Na 10ª aula, eu notei que finalmente a linguagem estava fluindo, nós estávamos discutindo realmente problemas que eram importantes para eles, né? E eu disse, poxa, que coisa, agora que a gente está conversando, o curso está acabando, o curso tem 12 aulas, 13 aulas, quantos de vocês fariam esse curso novamente? Todos levantaram a mão. Eu digo, então vamos fazer o seguinte, eu vou mudar o título do curso, o curso agora vai se chamar Imunoontologia. E você se matriculou de novo, se quiserem, e nós vamos fazer o seguinte, vamos escrever um livro. Quer dizer, essas 10 aulas, vamos considerar cada uma como um capítulo. Vamos escrever um livro em 10 capítulos. E eu vou pedir a vocês que me enviem o que vocês acham, cada um à sua maneira, o que seriam esses 10 capítulos. E 6 ou 7 deles me mandaram sugestões. E algumas são muito interessantes, porque na primeira aula eu pedi que eles pegassem os celulares e assistissem um videozinho sobre uma ameba encontrando um stenton, quer dizer, 2 protozoários em competição, um tentando comer o outro. A microscopia hoje em dia, o YouTube está cheio de filmes desses, lindíssimos, né? Muito bem feitos. E é impossível não projetar um drama ali naquilo que está acontecendo. E eu queria que eles vissem que gerar energia, movimento celular, interação celular, tudo isso já estava resolvido
que já tinha surgido há longo tempo nos seres unicelulares e que 5/6 da vida no planeta só tinha seres unicelulares. Quer dizer, o que a gente considera como vida e que é visível para nós, as plantas, os animais e tal, é alguma coisa que povoou o planeta no último sexto da duração da vida no planeta. É uma coisa recente. Qual é a finalidade disso? Bom, é que você vai ver um macrófago andando atrás de uma bactéria dentro de um corpo de um mamífero, de um ser humano, você vai achar que aquilo é um fenômeno para ser explicado. Aquilo já existia há milhões e milhões de anos atrás, quer dizer, aquilo é uma réplica do que sempre aconteceu desde que a vida é vida. E eles ficaram muito impressionados. E um deles me disse, mas então o problema da multicelularidade, da formação das colônias e dos organismos, quer dizer, o limite das coisas, como é que essas coisas se organizam e tal, esse aqui é um problema fundamental, eu digo, é um dos problemas fundamentais, certamente. É esse, a origem dos metazoários, a origem dos seres vivos com muitas células. Passar a olhar o sistema imune como um subsistema dos sistemas pluricelulares, né? Quer dizer, existem vários outros sistemas, vários outros subsistemas dentro de um sistema vivo. Eu tinha lido na época um livro do René Dibot, que foi um microbiologista da Rockefeller, muito famoso, um dos pioneiros da ecologia, né? Que também é francês, né? Então fez um livro muito interessante sobre a vida de Pasteur. E ele descreve um dilema, assim como uma bifurcação que se apresentou a Pasteur quando ele começou a estudar doenças de animais. Ele começou com problemas na fermentação dos vinhos franceses e tal, e como isolar fermentos, como limpar as coisas e tal, e acabaram chamando ele para olhar umas doenças que estavam acontecendo nos bichos da seda. E ele chegou à conclusão, eram 2 doenças lá, uma delas realmente tinha um protozoário, crescia muito e tal, mas uma outra, Flacherie, curava simplesmente com mais sol, mais limpeza na gaiola dos bichos e tal, e era mais aquela crescimento das bactérias. Bom, nesse tempo não se falava abertamente nisso, mas o que acontecia com o intestino dos bichos e tal era mais uma consequência do que a causa da doença. E Pasteur, nessa época, entendeu que era possível reforçar a saúde, quer dizer, a vitalidade, a resistência dos animais, de modo que eles não adoecessem, né? E pouco adiante na vida dele, essa diferença entre as 2 doenças do bicho da seda e tal, se tornou muito mais evidente de que havia doenças específicas causadas por micróbios específicos, como se houvesse para cada doença um micróbio e tal, e era possível reforçar a resistência a esse micróbio, em vez de uma resistência geral da saúde, uma melhoria geral da saúde, e ele hesitou entre essas 2 coisas, entre entender o que é esse reforço da vitalidade e desenvolver vacinas. Quer dizer, ele, por uma coisa fortuita de laboratório, ele descobriu que era possível reforçar muito a resistência de aves a uma cólera, a diarreia das galinhas, com colônias que ele tinha esquecido, colônias de micróbios que ele tinha esquecido sobre a mesa durante uma semana de férias e tal, e os bichos ficaram enfraquecidos ou atenuados, como é a palavra técnica, e expondo o animal a essa cultura atenuada, os animais adquiriam uma resistência a culturas não atenuadas, né?
E Pasteur teve o gênio de entender que isso era o que tinha acontecido um século antes na vacinação contra a varíola, que tinha sido inventada por Jenner, na Inglaterra, que era exatamente isso, que era expor o organismo a um organismo que não adoece, não causa doença, e com isso a resistência ao adoecimento aumenta muito e tal. O nome vacina vem, inclusive, de vaquinha, vacuna em latim, em homenagem ao Jenner. E é curioso perguntar o que teria acontecido com a ciência se o Pasteur tivesse entrado pelo caminho de expor os bichos da seda ao sol e a gaiola limpa e estudar o organismo normal do bicho da seda, em vez de estudar as vacinas, como teria se desenvolvido esse lado da ciência biológica. E os alunos ficaram interessados nessa conversa. Quando o Pasteur entrou por esse lado, né, uma dúzia de anos depois que ele propôs a teoria dos germes, quer dizer, cada doença tem um germe e tal, entrou em cena um conceito que é hoje em dia o ícone central da imunologia, que é o anticorpo, né? Antes, uma pessoa muito importante na equipe de Pasteur foi Émile Roux, mostrou que certas doenças eram causadas por venenos secretados pelas bactérias, veneno muito poderoso, toxinas, que eram liberadas no meio de cultura, como na difteria, no tétano. Essas substâncias podiam causar doença, na ausência do germe, culturas filtradas. Isso foi realmente extremamente importante. E na Alemanha, se constatou que animais que eram injetados repetidamente com toxinas iam se tornando mais resistentes. E que essa resistência dependia de alguma coisa que aparecia no soro do animal, que foram chamados anticorpos, ou antitoxinas. Se constatou que era possível tomar do soro de um animal imunizado, quer dizer, um animal repetidamente injetado com a toxina, que continha muita antitoxina, passar para um animal normal, que se tornava imediatamente resistente à toxina também. E surgiu a ideia de, será que isso pode ser uma forma de tratamento da difteria, por exemplo, que era uma doença comum, mortal, de crianças, e isso foi feito em Paris e foi feito em Berlim. Quer dizer, soro de bovinos, cavalos, ovelhas, foram injetados em crianças com formas graves de difteria e funcionou. Essa foi talvez a tradução mais espetacular do conhecimento científico de laboratório para a medicina que já houve na história. E isso teve uma consequência seríssima no trajeto da imunologia, porque foram criados institutos para a produção de soros terapêuticos através do mundo, no Brasil, Instituto Butantan, o Instituto Vital Brasil, com soro antiofídico e coisas dessa ordem. E se constatou ao mesmo tempo que era possível usar a presença de anticorpos no soro como diagnóstico de doenças infecciosas. Por exemplo, era possível saber se uma pessoa estava com febre tifoide, se ela tinha na circulação anticorpos capazes de reagir com a bactéria envolvida na febre tifoide, que é a Salmonella typhi. Quer dizer, surgiu toda uma ciência de estudo do soro, né? O soro sanguíneo, a sorologia. Bom, o estudo das vacinas, que foi o começo da imunologia, com Pasteur e tudo, que foi a coisa mais importante mesmo, o uso dos soros terapêuticos para tratar a difteria, o soro antitetânico, era uma segunda avenida. A terceira avenida foi essa, de fazer diagnósticos no laboratório, usando anticorpos. A busca de vacinas mostrou ser muito mais difícil do que parecia. Quer dizer,
Você realmente consegue induzir anticorpos facilmente em animais para micróbios, para parasitas e vírus, mas raramente esses anticorpos vêm associados a uma proteção. Não se entende por quê. Soros terapêuticos também funcionaram na difteria, no tétano, um pouco na pneumonia lobar, na gangrena gasosa, mas uma tentativa geral de fazer esse método funcionar falhou. E, além disso, o soro mostrou que também não era inócuo. Em muitas crianças injetadas com soros apareciam sintomas de doença, uns 10 dias depois da injeção, uma doença que passou a ser chamada doença do soro. E isso foi o começo de toda uma área de trabalho da imunologia chamada alergia, né? A forma mais grave de reação alérgica se chama anafilaxia, ou choque anafilático. Enfim, surgiu aí uma outra área de trabalho, mas a produção de soros terapêuticos, exceto por um ou outro emprego muito importante, não foi adiante, não pôde ser generalizado. Por outro lado, o diagnóstico sorológico, quer dizer, o diagnóstico de doença usando anticorpos, teve um progresso extraordinário. Quer dizer, hoje existem centenas, milhares de testes diagnósticos com base em imunologia, sofisticados como imunohistoquímica, em transplantação de tecidos, na hematologia, inúmeros empregos, não só na clínica, como no laboratório de pesquisa, inclusive na própria imunologia. Mas todo esse progresso, ele surgiu com um preço que eu acho extraordinário, extraordinariamente caro. Lamentável, porque esses resultados levaram à conclusão indiscutível de que os anticorpos funcionam como reagentes bioquímicos específicos, quer dizer, como moléculas que o organismo faz sob medida, ad hoc, quer dizer, quando necessário, para reagir com materiais que são estranhos à sua composição. Essa é a ideia de leigos e especialistas sobre a imunologia, e essa ideia oculta uma maneira de pensar que é equivocada, porque ela coloca um fantasma na máquina imunológica. Ela coloca dentro do organismo uma entidade, que é o sistema imune, que é capaz de reconhecer que o corpo está sendo invadido por um material estranho, portanto, é uma entidade capaz de saber a diferença entre o corpo e o não corpo, não é? Quer dizer, um bioquímico extremamente competente, capaz de notar diferenças sutis entre moléculas e tal. Enfim, a imunologia adquiriu um caráter cognitivo, que é ligado ao conhecer, ao reconhecimento, à memória. E isso atrapalhou demais o progresso biológico, digamos, do campo, não é? Porque, como eu disse no começo, essa linguagem de faz de conta que o organismo se defende, uma linguagem metafórica e tal, associado a uma pesquisa poderosíssima, analítica sobre moléculas, genes, células e tal, como é que essa memória, como é que esse reconhecimento se dá. Então, a imunologia foi toda ela desenvolvida com essa inclinação. E chegou uma situação onde o Susumu Ono, que foi um bioquímico da evolução muito famoso, inteligente, dizia: na imunologia a gente sabe tudo e não entende nada. Quer dizer, o que ele quer dizer com esse não entende nada, né? É que algumas vacinas funcionam, né? Quer dizer, a pergunta não é por que nós não temos vacinas contra todas as doenças infecciosas. É por que essas vacinas funcionam? Porque a grande maioria não funciona. Quer dizer, nós temos o quê? Duas dúzias de doenças humanas para as quais a gente tem vacinas efetivas ou moderadamente efetivas, e 300 doenças que a gente gostaria de evitar, né?
E uma promessa assim, nós vamos fazer uma vacina contra o vírus Zika em 1 ano, 2 anos, não é fundamentada em nada que a gente possa realmente acreditar. Nós não sabemos por que certas vacinas não funcionam. E o que é mais grave, nós não sabemos por que certas vacinas funcionam. Sabemos que elas funcionam e usamos porque elas funcionam. A característica, a qualidade mais fundamental da atividade imunológica é a diversidade de componentes envolvidos nisso, né? É, 20 mil genes, né? 22 mil genes, né? O ser humano, né? Quantas aí? Umas 100 mil, 120 mil proteínas, talvez. Qualquer camundongo forma milhões de anticorpos diferentes. Quer dizer, como é que você tem um sistema que é capaz de produzir mais proteína, uma variedade maior de proteínas do que o resto do organismo inteiro, incluindo todos os hormônios e proteínas de constituição dos tecidos, de membranas, de mitocôndrias, de tudo. Quer dizer, uma diversidade absolutamente espantosa. E esse espanto foi o que marcou a tese de doutorado do imunologista mais interessante do século passado, que foi esse dinamarquês, o Niels Jerne, né? Ele tem uma tese popuda sobre a perplexidade dele com essa diversidade, que ele publicou em 51, numa revista dinamarquesa, né? E 4 anos depois ele publica uma teoria que para mim é a melhor teoria que já foi publicada da imunologia, que se chama Teoria da Seleção Natural da Produção de Anticorpos, basicamente dizendo que a produção de anticorpos é espontânea, natural. Quer dizer, que o organismo qualquer organismo, espontaneamente, sem entrar em contato com o antígeno, forma uma quantidade bestial de anticorpos diferentes. Quer dizer, essa é uma teoria sobre o organismo, não é uma teoria sobre anticorpos ou sobre linfócitos. Como as teorias que surgiram depois passaram a ser a teoria que suplantou a teoria do Jerne, que se chama teoria clonal, uma teoria sobre linfócitos. Quer dizer, como os linfócitos são ativados, como os linfócitos participam da memória, como os linfócitos são regulados e tal. Não é sobre o organismo, não é sobre um mistério de por que o organismo produz espontaneamente uma quantidade gigantesca de moléculas diferentes umas das outras, não é? Mesmo que não entre em contato com o antígeno. Experimentos modernos, né, de animais fechados em bolhas de plástico estéreis e alimentados com dietas artificiais, sem antígeno nenhum, que continuam a produzir anticorpos. Quer dizer, não são os antígenos que guiam a produção de anticorpos. Produzir anticorpos é como produzir sua própria orelha, ou a zona obscura do hipotálamo, ou o pâncreas, é uma parte da construção do organismo vertebrado. Então, eu acho que as teorias imunológicas perderam essa naturalidade, quer dizer, essa necessidade de focalizar o que há de especial na atividade imunológica, que é a diversidade dos componentes. E que a fisiologia imunológica envolve essa imensa diversidade. E, na minha visão particular, que a patologia imunológica envolve uma restrição dessa diversidade, quer dizer, que a patologia na imunologia aparece quando essa diversidade de componentes é restringida. Quer dizer, em vez de ter muitos elementos fazendo pouca coisa, quer dizer, muitos linfócitos moderadamente ativados, você tem poucos linfócitos grandemente ativados, aí você adoece. Adoece porque são alterados os padrões de interação entre as células, quer dizer, os padrões de interação entre muitas células são diferentes dos padrões de interação entre poucas células, né?
Então, eu acho que isso teria que ser mais estudado, mais avaliado e tal. E essa teoria, chamada teoria de Shiva, é uma teoria dos anos 20, quando a inflamação era o conceito fundamental da patologia, né? Porque a inflamação é uma espada de dois gumes, ela é regeneradora, conservadora e, ao mesmo tempo, patogênica, né? Se ela sai dos trilhos, se ela se torna muito intensa. E a teoria de Shiva diz que toda lesão do organismo causa destruição celular, mas que essa destruição celular não é a doença em si. A doença é a inflamação, a doença é o que acontece com o organismo em consequência dessa lesão. Quer dizer, o que a gente chama de imunopatologia, né? A parte da atividade imunológica que gera doença em vez de gerar saúde. Se você fizer uma pesquisa no Medline com os termos oligoclonalidade e patologia ou patogênese e tal, você vai encontrar mais de 300 referências em casos graves, formas clínicas graves de doenças infecciosas, doenças alérgicas, doenças autoimunes, imunodeficiências congênitas. Quer dizer, há uma associação muito forte de oligoclonalidade linfocitária com estados patológicos. O que você não vai encontrar com frequência é uma ideia causal, quer dizer, relacionando a oligoclonalidade ao mecanismo gerador desse processo patológico, né? Quer dizer, que o organismo adoece porque aumenta grandemente uma população muito restrita de linfócitos, né? Isso, alguns exemplos lindíssimos, né? Por exemplo, a schistosomose, que é uma doença muito importante no Brasil, né? A schistosomose não tem um modelo murino muito claro, ou não teve durante muito tempo, porque o camundongo não faz a forma grave de schistosomose. No ser humano, 80% das pessoas que se infectam com schistosoma nem sabem que foram infestadas, porque tem lá uns distúrbios intestinais passageiros e tal, e acabou-se. 20% das pessoas adoecem gravemente, porque formam... Os ovos não... O schistosoma é um germe de luxo, ele vive no sangue, não vive no intestino, né? E põe ovos no sangue, e esses ovos têm que sair, e muitos não conseguem sair, e são levados pela circulação, e engancham no fígado, engancham no pulmão, para todo lado. E como eles não sabem que saíram do corpo, eles continuam secretando as enzimas que possibilitariam a saída e formam granulomas enormes em volta desses ovos. E quando esses granulomas são muito floridos, aí a circulação através do fígado fica defeituosa e aparece ascite, um estado que a gente chama de hipertensão porta, coisas muito graves. No camundongo, só machos de uma linhagem entre 50 linhagens estudadas desenvolvem essa forma hepatosplênica que a gente chama, uma forma grave de schistosomose. Já foi demonstrado que isso acontece porque essa linhagem desenvolve uma oligoclonalidade muito intensa em relação a uma proteína que existe na secreção do ovo do schistosoma. Quer dizer, por certos clones de linfócito T, que só essa raça desenvolve, quer dizer, é preciso ter um linfócito especial que reage a uma proteína especial para fazer esses granulomas floridos, né? Nós usamos uma técnica do Alberto Nóbrega, um immunoblotting, para estudar o padrão de reatividade
das imunoglobulinas de camundongos dessa linhagem, CBA, com xitosomose, e um pesquisador americano me mandou vários soros, um experimento duplo cego, né, que eu não sabia quais tinham, quais não tinham e tal, para ver se eu encontrava os camundongos doentes por um blot contra a proteína de Escherichia coli, que era uma coisa que a gente estudava, e foi na mosca. Nós encontramos direitinho quais eram os animais doentes, e que outros trabalhos mostram que são os oligoclonais, né? Então, um aspecto importante dessa oligoclonalidade é a associação com a produção de IgE, que é um negócio que remete lá ao meu começo do trabalho, né? Como é que os camundongos ficam alérgicos e tal. A IgE está sempre associada à oligoclonalidade. E é uma coisa curiosa porque provavelmente explica por que a IgE, que papel a IgE desempenha no corpo, né? Quer dizer, como é que ela está ligada à inflamação e como é que ela tem um mecanismo automático de desligar a própria síntese, porque ela desliga a oligoclonalidade. É uma coisa interessante por aí. E, de uma certa maneira, a ideia que eu defendo é um aspecto do que se chama em biologia de biodiversidade, né? Quer dizer, dessa característica dos fenômenos biológicos, em geral, de serem heterogêneos, de serem diversos, né? Mas a imunologia tem uma diversidade muito peculiar e muito grande, né? Então, mas tem também uma descrição muito clara de como é necessária uma harmonia dentro a manutenção de um padrão, porque que a atividade imunológica é robustamente conservadora de certas maneiras de ser, né? Porque quando um navio que veio do Japão solta água que é colhida em Tóquio, na Baía de Guanabara, existe um brusco aumento da biodiversidade, porque mistura coisas de lá com coisas de cá, e isso está longe de ser harmônico. Isso pode provocar uma crise ambiental seríssima, né? Então, a questão não é a diversidade, a questão é a manutenção, a conservação dessa diversidade dentro de certos padrões. Quer dizer, na verdade, é um estudo de história, né? Os sistemas vivos são sistemas históricos, eles são sequências de modificação estrutural, e quanto mais a gente conhece esses sistemas, mais a gente entende que eles conservam certas coisas. São sistemas conservadores, né? A palavra conservação é muito pouco usada na imunologia, né? Não, na verdade, eu nunca vi a palavra conservação ser usada num texto de imunologia, exceto no que eu escrevo. Ou seja, ele se associa mais à resposta. Que é uma mudança. Essa mudança, essa exacerbação é que é valorizada em imunologia. Para a memória imunológica tem que aumentar essa... Mas não se pensa em termos de padrão. Pois é, mas a Mary Catherine Bateson, que é a filha do Bateson, do Gregory Bateson, ela tem uma frase num livro muito interessante dela, que diz assim, a mudança pressupõe a constância. Porque qual é a entidade que nós notamos a tal ponto para poder dizer que ela mudou? Não é? Quer dizer, você só pode falar em mudança se você entendeu uma permanência anterior. Não é? Essa permanência é muito pouco estudada na imunologia. O que se conserva naquilo que se conserva, né? Naquilo que muda? O que se conserva? Quer dizer, a resistência que houve do Varela falar de tolerância oral, do Coutinho falar de tolerância oral, das pessoas entenderem o significado dessa tolerância oral, porque eu acho que tem um aspecto escandaloso nisso, né? Quer dizer, se você
A grande maioria dos alunos, não só alunos, eu acho que a grande maioria dos imunologistas não sabe disso. Lê sobre isso, mas isso não entrou realmente no conhecimento deles, né? Quando eu falo que comer antígenos envolve uma brutal regulação, tamponamento das mudanças imunológicas, todo mundo fica muito surpreendido, né? E, ô Luiz, uma razão que me levou a pedir a esses alunos para, os que quiserem continuarem o curso e me ajudar a escrever um livro, é que eles me diziam com frequência, essas ideias não podem ficar só conosco. Isso é importante demais para não ser difundido. E não é importante porque contradiz o que está se falando, né? Quer dizer, eu acho que a brutal mudança de visão que houve no mundo microbiano vai fazer o que eu não consegui fazer em 40 anos de imunologia de alimentos, de tolerância oral. Quer dizer, agora a microbiota, quer dizer, os micróbios que vivem conosco, vão fazer a gente entender a imunologia de um jeito que a gente já tinha entendido estudando o que acontece com o que a gente come. Né? Que a gente vive em paz com o que come, da mesma maneira que vive em paz com a microbiota, e a paz é muito mais complicada, é muito mais interessante que a guerra.